Oi, crianças! Olha, eu acho a história de Abraão tão fascinante. Cada experiência que ele viveu, não foi, crianças? Vocês lembram do domingo passado, a história que eu contei? Que Deus fez algo que parecia impossível? O que foi que aconteceu? Lembram? Isso mesmo! Deus fez com que Sara e Abraão tivessem um filho, mesmo eles já sendo idosos. Qual foi o nome que eles deram para esse filho, crianças? Muito bem, Isaque. E assim como aconteceu com Sara e Abraão, pode ser com a gente também. Ou seja, Deus faz na nossa vida aquilo que nós não podemos fazer. Então, nós só precisamos aprender a esperar o tempo de Deus. Vamos orar? Pedir ao Senhor que nos dê a tranquilidade, a paciência para esperar, né, que as coisas aconteçam no tempo em que Deus determinou para a nossa vida. Oremos. Senhor amado, muito obrigada, porque nós sabemos que Tu estás ao nosso lado e que aquilo, Senhor, que eu não posso fazer, eu sei, ó Pai, que eu posso contar com a Tua ajuda, com a Tua ação. Eu te peço, Senhor, que Tu abençoes a cada criança que está agora assistindo essa aula. Tu sabes, Senhor, a vida de cada uma delas, a sua casa, a sua família. Se há alguma coisa nesse momento que eles precisam, que eles não podem fazer, Senhor, que Tu estejas agindo na vida deles, assim como Tu fizeste com Sara e Abraão, concedendo aquele filho, mesmo eles já sendo tão idosos. Muito obrigada, Pai, porque nós podemos aprender isso com a Tua palavra. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Crianças, eu quero fazer uma brincadeira com vocês. Olha só, vocês estão vendo aqui essa caixa com um cordeiro, né? A cara de um cordeiro, de uma ovelha, com a boca aberta. Aí eu vou colocar ela ali e eu vou jogar algumas bolinhas. Vamos ver se eu consigo acertar. É como se fosse uma prova, tá certo? Olha só. Vamos ver como é que eu tô de pontaria. Apesar que aqui não tá muito longe, né? Mas sei se eu vou acertar. Vamos ver. Vou afastar mais um pouquinho. Vamos ver. Vou jogar. Será que eu acerto? O que vocês acham? Que rufem os tambores. Vamos ver se eu acerto. Eita! Foi mal. Vou tentar outra, que essa não deu certo não, crianças. Vou tentar mais uma vez. E olha que tá bem pertinho. Ô tia, tu não vai acertar nenhuma. Vamos ver se eu acerto essa última. Foi mal, crianças. Vocês acham que eu fui aprovada ou fui reprovada nesse teste? Ó, consegui não, né? Minha pontaria foi péssima. Olha só, vocês já observaram os atletas nas Olimpíadas? Eles ali estão sendo testados, estão sendo provados, né? Treinaram durante muito tempo para ver quem consegue ganhar do outro, quem consegue fazer o melhor tempo. Então, naquele momento, eles estão sendo colocados à prova. Eu também fui colocada à prova aqui, tentando jogar essa bolinha dentro da boca dessa ovelha. Eu não consegui nenhuma vez, minha pontaria, ó, péssima, né? Nós também somos provados quando nós fazemos o teste na escola, né? Aquele teste de matemática, de português, de ciências. Então, nós estamos sendo testados ali, podemos ser aprovados ou não, né? Hoje nós vamos ver que Deus colocou Abraão à prova. Será que Abraão foi aprovado? Nós aprendemos no domingo passado que Abraão foi chamado de amigo de Deus porque ele era tão amigo, tinha uma comunhão tão grande com Deus que ele foi chamado de amigo de Deus. E hoje a gente vai ver um episódio muito, muito interessante na vida de Abraão, que Deus colocou ele à prova.
Mas antes eu quero só recordar com vocês o versículo que nós aprendemos no domingo passado. Hoje nós vamos aprender outro, mas eu quero que a gente recorde esse versículo que diz o que, crianças? Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Gênesis capítulo 18, verso 14a. Então, nós aprendemos no domingo passado que para Deus nada é impossível, né? Afinal de contas, ele fez com que Abraão e Sara tivessem um filho, mesmo eles já sendo idosos. Agora, eu quero contar para vocês a continuação da história de Abraão, Sara e agora temos Isaac. Lembram que foi o filho que nasceu para Abraão e Sara? Bom, Isaac agora já tinha crescido, já era um menininho, e Deus então colocou Abraão à prova e pediu a Abraão que fizesse algo, que oferecesse o seu filho como sacrifício a Deus. Gente, já imaginaram? O que será que Abraão sentiu naquela hora quando Deus falou isso para ele? A Bíblia nos fala que Abraão obedeceu. Então, Abraão pegou Isaac, chamou ele para ir até um local, uma montanha, onde eles fossem oferecer um sacrifício. Levantou de madrugada, arrumou o jumentinho, cortou a lenha para fazer o sacrifício e saiu para o local que Deus havia indicado. Isaac, junto com o pai e mais 2 empregados, foram junto com Abraão até aquele local. De longe, no 3º dia, eles já conseguiam ver a montanha. Aí então Abraão disse aos seus empregados para que eles ficassem ali, porque dali em diante ele seguiria sozinho com Isaac. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaac. Pegou o fogo e os 2 foram andando juntos. Eles caminharam um pouco, então Isaac disse para Abraão: Pai. Abraão respondeu: Que foi, meu filho? Isaac então perguntou: Nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão então respondeu: Não se preocupe, meu filho, Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E eles então continuaram a andar. Quando chegaram ao local que Deus havia indicado, Abraão preparou o altar, arrumou a lenha e sabe o que ele fez? Ele colocou Isaac em cima do altar. Por quê? Ele iria oferecer o seu filho como sacrifício a Deus. Crianças, vocês já imaginaram como estava o coração de Abraão nesse momento? Naquela época não era algo incomum as pessoas oferecerem seus filhos como sacrifício a deuses, não o nosso Deus verdadeiro. E certamente isso foi bem difícil para Abraão. Mas ele obedeceu a Deus, obedeceu. E naquele momento, então, o sacrifício estava pronto para ser feito. Ele iria sacrificar o próprio filho. Mas naquele momento, então, o anjo do Senhor apareceu a Abraão e falou: Abraão, Abraão, não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora eu sei que você teme a Deus, pois não negou o seu filho, o seu único filho. Aí então Abraão olhou em volta e viu um carneirinho preso ali pelos chifres em uma moita. Abraão pegou aquele carneiro e o ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. E aquele local onde eles ofereceram esse sacrifício, Abraão chamou de O Senhor Deus dará o que for preciso. E mais uma vez o anjo de Deus lá do céu chamou Abraão e disse: Por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Eu juro pelo meu próprio nome
que abençoarei você ricamente. Farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, os grãos de areia da praia do mar, e eles vencerão os inimigos. Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Abraão voltou para o lugar onde estavam os seus empregados e foram todos juntos para Berseba, onde Abraão ficou morando. Abraão aceitou a prova de Deus e o Senhor estava com ele quando a sua fé foi provada. Crianças, eu acho essa história tão marcante, porque Abraão, ele não ofereceu nenhuma resistência àquele pedido que o Senhor fez a ele. Talvez ele não estivesse entendendo o que estava acontecendo, mas ele confiou plenamente no Senhor. E o Senhor, Deus, no momento certo, providenciou o cordeiro para aquele sacrifício. E assim, então, em seguida, eles voltaram para junto de Sara, os seus empregados, e continuaram, então, a sua caminhada junto com o Senhor. E o interessante foi o nome que Abraão deu àquele local onde foi oferecido o sacrifício. Lembra o que eu disse para vocês? O nome do local ficou conhecido como o Senhor Deus dará o que for preciso. E é esse o versículo que nós vamos aprender hoje. Vamos repetir comigo? O Senhor Deus dará o que for preciso. Gênesis 22, 14. E nós vamos então agora ouvir uma música que conta essa história de Abraão e Isaque. Vamos louvar ao Senhor com essa bela canção. Meu papai, sim, você é um homem que tem muita fé. Deixou tudo para trás pra seguir só o caminho que Deus faz. Meu papai, sim, você é um homem que tem muita fé. Deixou tudo para trás pra seguir só o caminho que Deus faz. Papai, sei que sou filho da promessa. Deus quem me deu pra você e deu você pra mim, e deu você pra mim. Eu aprendi a sempre obedecer, mesmo quando não entender. Assim como você segue o caminho de Deus mesmo sem ver. Deus um dia prometeu uma herança bem maior do que em seus sonhos, bem mais que as estrelas que estão no céu. Deus um dia prometeu uma herança bem maior do que em seus sonhos, bem mais que as estrelas que estão no céu. Papai, sei que sou filho da promessa. Deus quem me deu pra você e deu você pra mim, e deu você pra mim. Eu aprendi a sempre obedecer, mesmo quando não entender. Assim como você segue o caminho de Deus mesmo sem ver. Então, crianças, gostaram dessa canção? Ela é linda, né? Isaque reconhecendo o exemplo de fé que Abraão deu em toda a sua caminhada. E agora, vamos recordar um pouquinho. Qual foi a prova que Abraão teve que enfrentar? Vocês acham que essa prova que Abraão teve que enfrentar foi difícil? Foi muito mais difícil do que o que eu fiz aqui, né? Eu nem acertei, mas essa prova que Abraão passou, gente, que coisa difícil. E ele foi aprovado nessa prova? Como foi que ele se saiu?
De que forma ele deu prova do seu amor para com Deus? E você? Você já deu prova do seu amor para Deus? De que forma nós podemos provar nosso amor por Deus? Quando nós procuramos fazer a vontade dele, assim como Abraão fez. Quando nós falamos do seu amor para outras pessoas, quando nós agradecemos a ele, quando nós confiamos nele, então nós estamos demonstrando o nosso amor por Deus. E agora eu quero mostrar para vocês as atividades que nós vamos mandar, junto com o link, né, para que vocês possam durante a semana recordar esta lição. Então, essa folhinha aqui que vai seguir com as imagens de Abraão, Isaac e o Cordeiro, para que vocês possam fazer um mobile e assim recordar esse momento que foi vivido por Abraão juntamente com o seu filho Isaac, quando Abraão foi provado por Deus. E mais do que isso, crianças, ele passou no teste, ele foi aprovado. E essa é a grande lição que fica para nós, que nós possamos seguir também o exemplo de Abraão e sermos aprovados por Deus em todas as nossas atitudes. Que vocês tenham uma semana muito abençoada juntamente com a sua família. Tchau, crianças. Até o próximo domingo.